Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 1º de junho. Ministra Rosa Weber pede informações ao presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, sobre convocação de governadores para depor na comissão. Chefes do Executivo de 18 estados e do Distrito Federal apresentaram pedido à Corte para que a convocação seja suspensa. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere também. Primeira turma nega habeas corpus e mantém denúncia contra ex-executivo da Alstom. Ministro Luiz Roberto Barroso determina que Polícia Federal informe situação de segurança na terra indígena Munduruku. Procuradoria-Geral da República pede ao STF para abrir inquérito contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A ministra Rosa Weber deu prazo de 5 dias para que o presidente da CPI da pandemia, o senador Omar Aziz, preste informações sobre a convocação de governadores aprovada pela comissão na semana passada. A vice-presidente do Supremo Tribunal Federal é relatora de ação que pede que seja suspensa a convocação de 9 governadores para depor no Senado. Em ação apresentada à Corte, governadores de 18 estados e do Distrito Federal argumentam que a convocação de chefes do Poder Executivo, seja da esfera federal, estadual ou municipal, viola a separação dos poderes. Depois do senador Omar Aziz, a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União também devem se manifestar sobre o caso. Por unanimidade, a primeira turma do STF negou habeas corpus ao ex-presidente da Cegelec Engenharia, que foi incorporada à filial brasileira da companhia francesa Alstom. Ele é investigado em processo que apura esquema de pagamento de propinas no grupo francês a servidores públicos do estado de São Paulo. A defesa pediu o trancamento de processo contra o ex-executivo da Cegelec Engenharia, acusado de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, entre 1998 e 2002, o executivo e outros suspeitos teriam pago mais de 6 milhões de reais a funcionários da antiga Eletropaulo e de outros órgãos públicos, atendendo aos interesses do grupo francês Alstom, num contrato sem licitação para obras de energia e serviços. Para a defesa, o ex-executivo não pode responder por fatos posteriores a março de 2000, quando ele se desligou da empresa. Quando a denúncia quis acusar outros Correios, insisto nesse ponto, da prática de crimes praticados após terem saído da empresa, ela o fez às claras, e não o fez em relação ao paciente. O relator, ministro Marco Aurélio, votou contra o habeas corpus. É muito cedo para trancarmos, ainda que parcialmente, o processo crime. Aguardemos que o juízo natural, que é o de primeira instância, e depois o juízo revisor, Tribunal Regional Federal, se pronunciem a respeito. Por unanimidade, a primeira turma seguiu o entendimento do relator. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo que seja aberto inquérito para apurar a conduta do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. De acordo com notícia crime apresentada pela Superintendência da Polícia Federal no Amazonas, o titular da pasta teria realizado defesa pública de madeireiros investigados em operação que apreendeu toras supostamente extraídas ilegalmente no valor estimado de 130 milhões de reais. Salles também teria tentado pressionar o andamento das investigações. No documento encaminhado ao Supremo, o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques, afirma que as suspeitas contra o ministro são de advocacia administrativa, dificultar fiscalização ambiental e impedir ou embaraçar a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. A relatora do caso é a ministra Carmen Lúcia. E amanhã tem sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. A consultora jurídica Karina Zucolotto comenta processo que discute o abate de animais apreendidos por causa de maus tratos. Olá, boa noite. Quarta-feira é dia de julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal, numa semana um pouco atípica. Quinta-feira não teremos a sessão extraordinária que normalmente acontece em razão do feriado de Corpus Christi. Mas para a quarta-feira são pelo menos 4 temas elencados na pauta dirigida. Um deles, uma ação proposta pelo Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, questionando a interpretação que vem sendo aplicada tanto em decisões judiciais e administrativas
em relação à Lei de Crimes Ambientais e um decreto de 2008, a se permitir que os animais apreendidos em razão de maus tratos podem ser abatidos ou sacrificados. Segundo o partido autor, isso viola um dever do Estado, um dever constitucional do Estado, de proteger não só a fauna e a flora, mas também o direito fundamental de se manter um meio ambiente ecologicamente equilibrado. A ação foi proposta em janeiro de 2020 e em março de 2020 o relator, ministro Gilmar Mendes, deferiu a medida cautelar para determinar a suspensão de todos os processos em âmbito nacional que vem aplicando esse mesmo entendimento, ou seja, a possibilidade de abate ou sacrifício em caso de animais silvestres ou domésticos que fossem apreendidos em razão de maus tratos, e considerou essas decisões e essas interpretações como sendo ilegítimas. Na quarta-feira, os ministros devem analisar se mantêm ou não, se referendam ou não essa decisão do ministro relator Gilmar Mendes, nesse caso dessa ação proposta pelo PROS. Outros temas também estão previstos na pauta, como a possibilidade da extensão dos efeitos de uma delação premiada em ação de improbidade administrativa, além de 2 ações diretas de inconstitucionalidade questionando leis do Estado da Paraíba e do Pará. Todos esses julgamentos você pode acompanhar com a gente amanhã, a partir das 14 horas, no Direto do Plenário. A gente te espera. A Justiça aceitou uma denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra um morador de Bariri, em São Paulo, acusado de xenofobia no Instagram. Em uma publicação, ele fez várias ofensas contra nordestinos. O comentário feito pelo morador de São Paulo aconteceu no dia 8 de outubro de 2018, um dia depois do primeiro turno das eleições para presidente da República. Ao responder uma publicação do poeta Braulio Bessa, que exaltava o Nordeste, o internauta fez uma série de ofensas contra os moradores da região. A postagem recebeu o apoio de outras pessoas que também fizeram ofensas aos nordestinos. O Ministério Público Federal, em Juazeiro do Norte, no Ceará, abriu investigação e conseguiu identificar os autores depois de receber da Justiça a autorização para quebrar o sigilo das contas usadas nas redes sociais. Ao identificar o morador de São Paulo, encaminhou o processo para o MPF no estado. O acusado vai responder por discriminação contra grupo de procedência nacional e pode ser condenado a até 5 anos de prisão, mais o pagamento de multa. E veja a seguir os destaques da sessão de hoje do Tribunal Superior Eleitoral. Em instantes. A Constituição Federal, além de pautar o Estado Democrático de Direito, assegura aos cidadãos uma gama de direitos e garantias fundamentais, bem como instrumentaliza o ordenamento jurídico nato e principiológico da nossa República. Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça não vê ilegalidade na transferência de detenta para presídio reformado no Ceará. Veja na reportagem. Os ministros da sexta turma do STJ mantiveram o acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará, que considerou legal a transferência de uma detenta da cadeia pública de Sobral para o Instituto Penal Feminino Desembargadora Aurimora Costa, localizado em Aquirás, no mesmo estado. A estrutura do instituto foi recentemente reformada. A defesa alegou que a mudança do local de cumprimento da condenação ocorreu sem a autorização direta da Justiça, o que caracterizaria constrangimento ilegal e justificaria a nulidade do ato de transferência. Após o indeferimento do habeas corpus no Tribunal Estadual, a defesa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. No voto, a relatora do caso do tribunal, ministra Laurita Vaz, citou manifestação do juiz corregedor de presídios da comarca de Sobral, no sentido de que a portaria que regulamentou a transferência de presos foi editada após reuniões de planejamento entre o Tribunal de Justiça cearense, a Corregedoria Geral de Justiça e a Secretaria de Administração Penitenciária. No planejamento, definiu-se, entre outros pontos, que ficaria a cargo da Secretaria a gerência de vagas nas unidades prisionais estaduais.
Além disso, a magistrada ressaltou que, segundo o secretário de Administração Penitenciária, a transferência foi necessária para assegurar melhores condições sanitárias e de ressocialização às detentas, além de prevenir a propagação da Covid-19 nos presídios. A sexta turma, por unanimidade, negou o provimento ao recurso ordinário da detenta. Ao lembrar que o colegiado já afastou a alegação de constrangimento ilegal em outros casos semelhantes, envolvendo os mesmos presídios do Ceará, a ministra Laurita Vaz mencionou precedentes da Corte, segundo os quais cabe ao juízo da execução analisar a viabilidade da transferência de presos. Daqui a pouco tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. O repórter Henrique Amaral traz mais informações sobre a sessão de hoje, direto do TSE. Boa noite, Henrique. Boa noite, William. Boa noite a todos. Bom, na sessão de logo mais, os ministros devem analisar uma ação sobre desfiliação partidária por justa causa. No processo, o deputado federal Evandro Rogério Roman é acusado de ter se desfiliado do PSD sem cumprir os requisitos necessários para manter o cargo como deputado federal. O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, é o relator desse recurso. E o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, recebeu a Medalha do Mérito Eleitoral, desembargador Vaz de Mello. A cerimônia foi realizada de forma virtual e transmitida pelo canal do YouTube do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. A medalha desembargador Vaz de Mello é entregue todos os anos pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais para pessoas que contribuíram para a valorização e o desenvolvimento da Justiça Eleitoral Mineira. Este ano, o escolhido para receber a homenagem foi o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE. A Justiça Eleitoral enfrentou dos maiores desafios jamais testemunhados na realização de eleições em nosso país, que aconteceram em um cenário pandêmico totalmente desfavorável, que nos forçou a revermos e ajustarmos todos os processos, direta ou indiretamente ligados ao processo eleitoral. Mas, eminente ministro Barroso, saímos vitoriosos, e isso se deve em larga escala ao grande comprometimento de Vossa Excelência, que não mediu esforços para driblar as adversidades e liderar esse time de jogadores tão competentes na posição de magistrados, servidores e tantos colaboradores que, devidamente treinados por Vossa Excelência, seguiram à risca as táticas para marcar um gol decisivo, entregando à sociedade os resultados absolutamente satisfatórios e maravilhosos dos pleitos municipais. Durante o evento, o presidente do TSE fez uma palestra sobre sistema eleitoral brasileiro, processo eleitoral e desinformação. Para quem não confia na urna, não há como confiar no voto impresso, porque o voto impresso é produto da urna. E, portanto, se fraudar a urna, se fraudaria o voto impresso. E, portanto, é preciso ter a percepção de que a fraude nesse sistema exigiria uma má-fé de muita gente, ao mesmo tempo que não há risco de acontecer, felizmente, na justiça eleitoral. A entrega da homenagem foi simbólica, durante evento realizado de forma virtual por causa da pandemia de Covid-19 e transmitido pelo canal no YouTube do TRE de Minas Gerais. A Medalha do Mérito Eleitoral desembargador Vaz de Mello será enviada para o ministro Luiz Roberto Barroso. O Banco Itaú foi condenado a indenizar um empregado com deficiência dispensado sem justa causa. A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho. O bancário alegou na reclamação trabalhista que foi contratado por meio de cotas para pessoas com deficiência. Em razão de sequelas da poliomielite, ele era obrigado a usar aparelho ortopédico e 2 bengalas. Depois de 9 anos no Banco Itaú, o profissional foi dispensado e pediu reparação moral, além de reintegração ao trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, manteve a sentença que determinou a reintegração do bancário. O TRT constatou que o banco não contratou previamente outro empregado em condição análoga, como exige a Lei 8.213 de 1991, que trata dos benefícios da Previdência Social.
No entanto, o Tribunal Regional considerou indevida a indenização por dano moral por entender que a condenação exigiria a prova do dano sofrido, da conduta ilícita e do nexo de causalidade entre ambos. O TRT considerou também que o bancário havia recebido verbas rescisórias em valor suficiente para se manter durante o afastamento. O empregado recorreu da decisão no Tribunal Superior do Trabalho e sustentou que havia ficado inativo por 8 meses, por culpa do banco, e que o valor recebido na rescisão era inferior à remuneração mensal. Ainda segundo ele, a conduta da empresa havia causado dor e problemas psicológicos. A relatora do caso na segunda turma, ministra Maria Helena Malman, observou que o artigo 93 da Lei de Previdência Social estabelece regra de proteção ao trabalhador com deficiência. A norma limita o exercício do direito de dispensa de empregados nessa condição, sem previamente contratar um substituto em situação semelhante. Em termos de interpretação do artigo 93 da Lei 8.203/91, a condição que a lei estabelece é que haja uma contratação nas mesmas condições, sob pena de caracterizar abuso de direito, uma despedida abusiva, e aí, claro, abusiva, e também atribuindo assim um cunho discriminatório. Nesses casos, segundo a relatora, o dano é presumido e não necessita de prova. O próprio ato abusivo justifica a reparação. Por unanimidade, a turma deu provimento ao recurso e fixou a indenização por dano moral em R$30 mil. E no próximo bloco, o encontro promove a Agenda 2030 no Judiciário de Países Ibero-Americanos. Voltamos já. Um dia único, histórico. Dia 5 de outubro de 1988, a Carta Cidadã tornava-se o principal símbolo de redemocratização do nosso país. O Conselho Nacional de Justiça promove até amanhã o terceiro encontro ibero-americano da Agenda 2030 do Poder Judiciário. A proposta é fortalecer e incentivar parcerias entre os sistemas de justiça dos países por meio da troca de experiências entre as instituições. O evento ocorre por meio de videoconferência. A Agenda 2030 é um plano de ação formado por 17 grandes objetivos e 169 metas para países, sociedade e cidadãos comprometidos e interessados no desenvolvimento sustentável. O encontro conta com a participação de representantes da Cúpula Ibero-Americana, Ministério Público, Tribunal de Contas da União, Conselho Nacional de Justiça e dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Ressalto que o Poder Judiciário brasileiro é pioneiro no mundo na institucionalização da Agenda 2030. Um encontro de grande importância não só para o nosso judiciário, mas também para o desenvolvimento do nosso país. Nesse momento, a Agenda 2030, além de afinar com os propósitos da Justiça do Trabalho, se afina com o nosso compromisso constitucional. E é um dever do nosso Estado, inclusive por integração do Poder Judiciário, fazer sua parte. Estamos hoje reunidos, de mãos dadas, todos ávidos pela oportunidade de compartilhar experiências, dialogar e buscar soluções que conduzam à institucionalização dos ODS da Agenda 2030 no Poder Judiciário. E é essa parceria que faz a diferença. O encontro busca a troca de experiências e o diálogo entre as instituições, incentivar o desenvolvimento de pesquisas, estudos de casos e o levantamento de boas práticas no âmbito do Poder Judiciário, além de fortalecer parceria entre os poderes judiciários de todos os países ibero-americanos. Na abertura, o presidente do CNJ e do Supremo, ministro Luiz Fux, destacou que o Conselho Nacional de Justiça tem liderado esforços de implementação da Agenda 2030 no Poder Judiciário Nacional. O alinhamento entre a governança do Supremo Tribunal Federal e a Agenda 2030 poderá, em um primeiro momento, correlacionar a atuação da Corte com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.
servindo assim de parâmetro para o acompanhamento das iniciativas do Brasil para a consecução dos objetivos das Nações Unidas. E foi realizada hoje à tarde a segunda audiência de conciliação com a participação do ministro Luiz Fux para formular acordo no caso do rompimento da barragem Mariana, Minas Gerais. A audiência foi de forma híbrida, parte presencial, parte por videoconferência. Reuniu governadores dos estados atingidos, Espírito Santo e Minas Gerais, Advocacia Geral da União, Procuradoria-Geral da República, promotores e juízes que estão diretamente ligados ao processo. O desastre ocorreu no dia 5 de novembro de 2015, em Mariana, Minas Gerais, com rompimento da barragem do Fundão, de propriedade da Samarco. O caso, que provocou a morte de 19 pessoas e atingiu cerca de 300 mil pessoas, é monitorado pelo Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e Sociais do Conselho Nacional de Justiça. Os trabalhos estão sendo coordenados pela conselheira Maria Tereza Willis Gomes, que pediu mais prazo para o acordo final entre as partes. Nós gostaríamos de pedir, talvez, o prazo de mais 15 dias, até o dia 15, que é a data da próxima sessão do CNJ, para que seja possível, então, fazer esse arranjo final de diálogo entre as instituições. O processo é complexo, são mais de 90 mil processos que tramitam tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Estadual. O presidente do CNJ e do Supremo, o ministro Luiz Fux, se mostrou otimista na formulação de um acordo para as ações do caso do rompimento da barragem de Mariana. Esses 15 dias eu sinto que serão eficientes. Essa colocação à disposição da Samarco é muito importante. Então, não são detalhes que vão impedir essa conciliação. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, determinou que a Polícia Federal informe a situação de segurança na terra indígena Munduruku, no Pará. A região tem sido alvo de conflitos com grupos ligados à mineração ilegal. O pedido foi feito pela PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Os índios da etnia Munduruku vêm sofrendo ameaças de grupos que exploram irregularmente a terra indígena em Jacareacanga, no sudoeste do Pará. Na semana passada, os garimpeiros atacaram os habitantes da reserva e entraram em conflito com policiais federais, tentando impedir uma operação de combate à mineração ilegal. A casa da líder indígena Maria Leusa foi incendiada. Segundo o Ministério Público Federal, mesmo diante desse cenário, as ações foram encerradas. Para a PIB, a retirada das forças de segurança no último dia 27 foi prematura, sem a adoção de medidas para proteger os indígenas que ainda sofrem ameaças. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, determinou que o superintendente da Polícia Federal, responsável pela Operação Mundurucânia, preste informações em 48 horas sobre as condições de segurança na terra indígena Munduruku, inclusive sobre o contingente de policiais que permaneceu no local e sua suficiência para assegurar a proteção das comunidades indígenas. O ministro intimou o Ministério Público Federal para que também em 48 horas se manifeste sobre a situação na área e mandou dar ciência da decisão ao ministro da Defesa. E uma última notícia, o ministro Edson Fachin do STF pediu informações ao presidente da República, Jair Bolsonaro, antes de decidir sobre o pedido liminar feito pelo PSDB para que ele cumpra as medidas do Ministério da Saúde de enfrentamento à pandemia de Covid-19, principalmente quanto ao uso de máscara e ao distanciamento social, sob pena de multa. As informações devem ser prestadas em 5 dias, prazo dado também para a manifestação da Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. A seguir, você fica com a sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Uma boa noite, até amanhã. Música